Procurador, qual o caso mais escabroso de corrupção que o senhor viu em Goiás? Eu acho que a gente ainda está por ver os casos mais escabrosos, sabe? Nós temos aí, a gente tem visto, e eu atribuo isso também à atuação maior da imprensa, das redes sociais, do próprio aparelho estatal de fiscalização e investigação, que tem revelado muita coisa, né, e tem colocado a nu muita coisa, mas eu acho que os casos maiores de corrupção nós ainda estamos por vir. Nós vimos esses casos grandes e um maior que o outro, mas eu acho que quando nós conseguimos, por exemplo, abrir a caixa preta do BNDES, que hoje movimenta bilhões de reais do erário para empréstimos que são tratados como sigilo bancário, embora sejam recursos públicos, e que a gente não tem transparência nenhuma, ninguém sabe se esses empréstimos têm garantias, né, se essas garantias são suficientes, quais os motivos que levaram à concessão de empréstimo para A e não para B, tudo isso aí, e que hoje a gente não tem acesso, mas o dia que nós tivermos, aí sim nós vamos estar diante dos maiores casos de corrupção. Quer dizer que aqueles que se assustam com os casos já divulgados podem preparar que vão se assustar muito mais. Quando? Eu tenho um palpite disso, é um palpite. Vou deixar bem claro que eu não estou aqui passando nenhuma informação que eu por acaso tenha tido e estou adiantando. Não tive essa informação. Mas é um palpite. Pela experiência que o senhor tem, porque a gente vê as coisas, assim, a gente mais ou menos sabe como é que as coisas acontecem. Então a gente está vendo muito sigilo, muito dinheiro, transparência nenhuma, critério que não se conhece. Então isso é um ambiente propício, né, para a corrupção. Né? Um juiz americano do século passado, ele decidindo um caso em que pequenos investidores queriam ter acesso a informações da empresa, eles eram pequenos investidores, acionistas minoritários, eles queriam ter acesso a informações da administração da empresa dos quais eles eram sócios, mas os majoritários ficavam sonegando essas informações, os administradores também. Então, esse juiz, ele determinou que era direito dos minoritários ter acesso a essas informações, porque ele acreditava o seguinte, que a luz do sol é o melhor desinfetante. Que quando as coisas são feitas com transparência, com todo mundo vendo, aquele que está ali encarregado de administrar aqueles recursos, ele fica sem jeito, mais preocupado em em adotar alguma medida que seja desonesta, que seja danosa. As manifestações de rua que começaram no ano passado, né, antes da Copa das Confederações, continuaram, né, tiveram uma sequência, tiveram muitas essa semana, e com certeza vão ter aí durante a Copa do Mundo. Aconteceram por várias situações, né, transporte, PEC 37, FIFA, né, padrão FIFA. Será que se esse manifesto de rua pedisse por maior transparência, um movimento sério, o senhor acha que poderia de repente mudar alguma coisa? Olha, nós estamos passando por um processo de aumento de transparência no poder público, isso é inegável. Nós tivemos algumas leis que foram publicadas nos últimos anos que determina a publicação de muitas das informações sobre arrecadação e gastos e despesas, até contra-cheque. O meu contra-cheque está na internet. Para quem quiser ver. Para quem quiser ver, na página do Ministério Público Federal. Nós temos uma página de transparência, e não é só o Ministério Público Federal que tem essa página de transparência, praticamente todos os órgãos públicos federais têm, o Estado também tem, de Goiás, os municípios, né, estão começando a ter, por uma exigência legal. E nós temos também uma lei mais recente, que dá ao cidadão o direito de acesso à informação pública, ele pode pedir as informações que eventualmente não estiverem no site. Então nós estamos caminhando para o aumento dessa transparência. É claro que o administrador, nós ainda temos uma cultura de sigilo muito grande.
Nós temos que superar isso. Mas a lei hoje está do nosso lado. E eu creio que, à medida que essa lei for sendo mais aplicada, à medida em que o próprio BNDES venha se enquadrar nessa lei, e aí provavelmente vai ser preciso que o Judiciário seja acionado e determine, aliás, ele já foi acionado, né, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para ter acesso a informações de empréstimos feitos pelo BNDES, a Justiça ainda deve decidir, mas à medida em que o Judiciário reforçar a aplicação dessa lei e os negócios públicos forem cada vez mais transparentes, nós estaremos evoluindo muito no que diz respeito à prevenção à corrupção, porque corrupção a gente não combate só com repressão. A gente tem uma ideia de que a gente vai acabar com a corrupção pondo alguém na cadeia, ou pondo o corrupto e o corruptor na cadeia. É preciso prevenir, né? Mas existem várias outras, é um conjunto de medidas, né? Você tem a punição, você tem o confisco do bem, a reparação do dano, que são medidas eficazes, mas também existem outras medidas mais eficazes ainda, que são as voltadas para prevenir, para não deixar que aconteça. Né? E a transparência é uma delas principais. O reforço aos órgãos de controle interno e de controle externo, né? As auditorias internas, nós temos, isso também é uma coisa que nós estamos presenciando essa evolução no país, que é o reforço dos órgãos de controle interno, as controladorias gerais, tanto da União, do Estado e de alguns municípios, que são órgãos que não, cuja função é só fiscalizar. Ele não tem função de aplicar o dinheiro. Ele está ali só para fiscalizar alguém ali dentro. Então, esse tipo de... Se eu sou administrador público, eu sei que eu tenho que publicar tudo que eu faço, e tem alguém da controladoria ali xeretando os meus atos, é evidente que eu vou tomar mais cuidado. Não é? Então, isso é assim que a gente combate corrupção. Outro dia aqui na nossa reunião de fechamento do jornal, que é sempre por volta das 4h30 da tarde, quando o pessoal não atrasa, o pessoal fica comendo bolinho, tomando café, a gente queria saber o seguinte: quanto será que o Brasil já emprestou para vários países através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico? Aí o Benê Corrêa, que é o nosso editor aqui, entrou no site lá do BNDES e falou para mim: não dá para saber. Eu falei: como não dá para saber? Não dá para saber. E aí a gente foi olhar no site, realmente não dá para saber. Tem umas explicações, deve ser para seres extraterrestres, não cidadãos comuns como nós, e a gente não sabia qual era o valor emprestado e nem para onde isso era emprestado. Sabemos, por exemplo, que foi emprestado para Angola, sabemos que foi emprestado para Cuba, sabemos que foi emprestado para Venezuela, sabemos que foi emprestado para o Equador, mas isso porque a imprensa publica. Né? Tem uma hidrelétrica no Equador que tem na Bolívia também e por aí afora. Agora a gente não fica sabendo. Aí nós precisamos pedir socorro para alguém para saber se isso é legal ou ilegal. Para isso, nós temos aqui hoje, gentilmente, a professora Maria Estela Bastos, que é professora da Universidade de São Paulo. Professora, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada a você. Maria Estela, como é que faz isso? Eu, como cidadão, não tenho o direito de saber quanto é que o BNDES emprestou para A, para B ou para C? Claro, não tem só direito, mas como tem obrigação, porque a gente tem que cuidar para onde o dinheiro que a gente suadamente ganha vai. E é um absurdo como se cristalizou nos últimos anos essa conduta do governo de fazer empréstimos internacionais sem que eles passem pelo Congresso Nacional, o que é inconstitucional. Ele não pode fazer empréstimo internacional? Não, ele não pode emprestar. Né? Quando ele pede, ele também tem que pedir autorização. Sim, mas os acordos internacionais, esses sobre os quais você se referia, de empréstimo do Brasil para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, esses empréstimos, eles são escritos num acordo internacional assinado pelos 2 ou 2 presidentes. Uma vez assinados pelos presidentes, eles têm que passar pelos parlamentos, pelos congressos, no nosso caso o Congresso Nacional é bicameral, para obter a aprovação do Congresso Nacional. É um momento no qual o povo, nós, dizemos se nós queremos emprestar ou não queremos emprestar. Então esses empréstimos são ilegais? São inconstitucionais. Inconstitucionais. Eles não têm eficácia jurídica, na verdade. Então, emprestar para Cuba de forma secreta é inconstitucional e significa que esse acordo feito entre os 2 presidentes, entre a nossa e o outro, ele é nulo perante o direito Quer dizer brasileiro. Que, então, quando é feito um contrato desse também, ele é secreto? Ele não pode ser secreto jamais, justamente porque ele tem que passar pelo Congresso Nacional bicameral.
obter a aprovação do Congresso, ocasião na qual o Congresso pode não aprovar, porque ele fala em nosso nome, ele pode dizer, não, eu não quero que dinheiro do brasileiro, dinheiro do governo, vá para financiar essa obra estrangeira, até mesmo porque esse dinheiro deve ser investido aqui. Então, o Congresso tem o poder de dizer não. Só depois que ele diz sim, é que volta para a mesa do presidente, volta para a mesa da nossa presidente, e ela então confirma aquele ato que ela assinou lá tempos atrás. Bom, se não acontecer esse ritual, né, o acordo é inconstitucional. Então alguém pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, vai dar aquele perereco? Sim, isso já aconteceu no passado, Heródoto, porque no passado, até o governo Collor, ou seja, antes da Constituição de 88, alguns presidentes brasileiros fizeram esse tipo de acordo. Eram chamados acordos de cavalheiros, acordos secretos, acordo em forma simplificada. Com a Constituição de 88, isso foi proibido, porque ficou claramente exposto na Constituição, expresso, que todos os acordos têm que ter aprovação do Congresso Nacional. Então, do Collor para cá, eles não fizeram mais. Então, agora a gente está vendo uma exceção, que voltaram esses acordos que eram usados no passado justamente para fugir do controle do Congresso Nacional. Então, qualquer um, né? O problema é que as ações de declaração de inconstitucionalidade, elas são promovidas por determinadas pessoas, o presidente da República, né? O procurador-geral da República, as federações e a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal. Sim. Nos anos 80, 70, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ação enorme de declaração de inconstitucionalidade das renegociações que o governo secretamente tinha feito, o governo brasileiro, para renegociar a dívida externa, que hoje nós não temos mais. E foi um trabalho ótimo que foi feito agora, na época. Ninguém pensou nisso até agora? Nem a oposição. Se você não levanta essa lebre, ninguém... Se você não levanta, porque veja, nem a oposição... Eu não levanto por ignorância, pô. Mas a importância do jornalismo é essa, porque a oposição é que deveria fiscalizar, a oposição é que deve dizer, olha, eu estou aqui no Congresso Nacional, esse acordo não passou por nós, não passou pelo povo, ele não tem vigor, volta para cá o dinheiro que foi emprestado, né? Ou devolva o mais rápido possível, ou preste contas ao governo de que forma isso vai voltar. Agora é o seguinte, e quanto às informações constantes do BNDES? Ele pode esconder isso do... Não pode. Isso não devia estar no site lá para a gente dar uma olhada? Até pelo princípio da transparência, porque se tratar de um órgão público, é digamos, um ato relapso de não dar essas informações. E até talvez porque as pessoas não cobrem dele, então ele vai escondendo e vai negociando isso, divulgando na medida em que interessa a divulgação. Mas é uma obrigação, sim, deverá divulgar isso pelo menos amanhã cedo, né? Sim. Já que está sendo levantado por você. Para a gente poder olhar. Claro. Aliás, eu acho que deveria lá também dizer o seguinte, quais são as fontes de recurso. Da onde veio essa grana que está lá? Você veio do Tesouro, do FAT, do Fundo de Garantia, sei lá de onde veio. Tem que ter um fluxograma, né? Essa quantia pertencia a uma determinada rubrica. Nessa rubrica havia superávit. E esse superávit, então, o governo sugere que vá ser emprestado para determinado governo, para tal obra que vai nos beneficiar direta ou indiretamente. Então, essa explicação tem que ser feita. Quer dizer, mesmo e ela é feita no Congresso. Viu, Maricela, nós trouxemos aqui um representante da Fiesp que explicou que essa obra, por exemplo, em Cuba vai beneficiar muito o comércio brasileiro na região do Caribe e também nessa duplicação que está tendo aí no Canal do Panamá. Esse porto vai ser estrategicamente para os produtos brasileiros. Tudo bem, é uma explicação interessantíssima. Agora, essa outra questão, isso não quer dizer que o Congresso não tenha que opinar, não tenha que saber. Quer dizer, olha, é bom, vamos divulgar, né? Vai ser bom para o Brasil, ou se não é bom, não vamos concordar. É muito melhor divulgar, porque é obrigação, inclusive, do presidente, seja ele lá que for. Porque a gente só fica sabendo depois que está tudo pronto. Como é que nós vamos voltar atrás? Já foi feita a festa, já inauguraram o porto. Agora, essa questão, se é vantajoso para o Brasil ou não, é bastante controversa, né? Então, tem aqueles que defendem, como tem aqueles que dizem que essa quantia deveria ir para os nossos portos, na medida em que nós estamos perdendo exportação, justamente pela demora da mercadoria sair dos nossos portos e chegarem as mercadorias no seu destino. Então é bastante controvertido, mas essa era uma discussão para ser mantida no Congresso Nacional, ou seja, com os nossos representantes, né?